Olá, amigos do Floripa em Foco, bem-vindos a mais este programa especial, novamente com nosso amigo Paulo Gustavo Tavares. Bem-vindo, Paulo. Agradeço mais uma vez a oportunidade, Silvio. É um prazer muito grande a gente estar conversando aqui. Um grande prazer nosso poder receber aqui o Paulo, que é naturólogo, veio se formar aqui na nossa Unisul, reside hoje no interior de São Paulo, em Taubaté, e também tem formação em Ayurveda, essa milenar ciência da medicina indiana. E ele atende em consultório, também faz palestras, já escreveu livros e junto com o Rogério Almeida Freitas botou no ar um instituto virtual, né, de estudos da alma e da mente, o instalmo.org. Está funcionando bem, bombando o instalmo.org? O Instalmo está funcionando muito bem. Nós estamos colocando cada vez mais conteúdos que vão ao encontro dos estudos relacionados ao desenvolvimento do ser, na sua complexidade e integridade, a alma, as emoções, os pensamentos, a mente como um todo. É só acessar gratuitamente, né? Isso. Tem que se subscrever, pode... Sim. Você pode digitar instalme.org, instalme com M mudo no final, e você vai ter uma página inicial, que é uma página aberta, ou seja, qualquer pessoa pode visualizar essa primeira página, onde ali nós temos disponível entrevistas, algumas palestras, alguns vídeos, textos e assim por diante, inclusive entrevistas nossas aqui do programa da TV Floripa. Postados. E porque vão ao encontro dessas necessidades do estudo da alma e da mente. Só que para a pessoa interessada ter acesso a um conteúdo que é restrito, que são conteúdos mais profundos, que envolvem livros em formato digital ali disponível para membros, palestras maiores, são palestras mais longas, textos ou videoaulas de uma série de coisas, ela precisa daí fazer a inscrição no Instalmo. Ela faz uma inscrição, paga um valor X e tem 6 meses de acesso irrestrito ao conteúdo. E o preço é indiscutivelmente acessível e irrisório, não é, Paulo? Atualmente o preço está R$ 250, válido por um semestre. Por um semestre. Então, super, né, para você ter material e informação de qualidade. Para você que se preocupa em entender esse mundo, não entender a política, a economia que aí está, mas entender esse mundo que a política e a economia tentou encobrir, né? O tema que a gente elencou para bater um papo hoje aqui com o Paulo Tavares é justamente as mudanças que a Terra está sofrendo, que o planeta está sofrendo e que a humanidade está passando também. Parece-me que a humanidade mesma está passando uma mesma mudança em que os maias, aquele povo antigo, também passou, né? A cada 2.400, 2.500 anos acontece isso. Só que hoje a humanidade está fazendo uma grande transformação, mas o planeta em si também juntou duas mudanças, 2 ciclos de mudança. É isso mesmo, Paulo? Procede essa informação? Olha, o planeta ele sempre esteve em transição, porque não é um planeta pronto. E nem a humanidade é uma humanidade pronta. Não é uma humanidade formada. Nós somos seres cuja característica, talvez, essencial é que estamos sempre nos construindo. Evolução, em todos os aspectos que envolvem a evolução intelectual, a evolução espiritual, a evolução material, é sempre algo a ser ainda atingido. Um processo contínuo. É sempre uma caminhada contínua na direção do progresso, do aperfeiçoamento, porque nós todos somos seres, apesar de estarmos longe de sermos perfeitos ou termos uma característica de perfeição, porque parece que isso não existe dentro do nosso universo ou da nossa realidade, nós somos seres perfectíveis, ou seja, que nós temos a capacidade de sempre aperfeiçoar e acrescentar algo mais em nossa vida, ou no mundo, ou no universo onde nós estamos mergulhados. E isso depende de alguma coisa? Assim, não é um processo natural, é só você deixar levar, deixa a vida levar que você vai evoluir. As pessoas que deixam a vida lhes levar são pessoas que podem evoluir, mas são pessoas que evoluem num ritmo muito lento. Por que lento, Silvio? Porque são pessoas que dependem das circunstâncias para que elas possam ir para frente. O que eu quero dizer com isso?
Dentro do curso do Mentalman, que a gente já falou outras vezes, explicando aqui para os seus telespectadores, a gente usa uma expressão que é o circuito do chá. Chá é uma sigla para CHA. Tá? O circuito do chá nada mais é do que o processo em que, infelizmente, a grande parte da humanidade está inserida ou vitimada, que é o fato de você, diante de uma circunstância, que é o ser, nessa circunstância você desperta necessariamente o conteúdo de herança da sua vida, dos seus hábitos, ou a sua habilidade, que naturalmente te cobra uma ação ou atitude, que é o A do chá. Circunstâncias, habilidades e atitudes. Circunstância, herança, habilidade ou hábito e atitude. Veja só, se eu sou alguém que não consigo conter alguns impulsos violentos da minha natureza humana, toda vez que alguém me chegar para mim e me dizer alguma coisa que eu não gosto, essa é a circunstância. A reação que eu tenho com isso tem a ver com a herança dos meus hábitos, ou a minha habilidade ou falta de habilidade em administrar aquela circunstância emocional. A minha atitude é reagir com violência, agredindo verbalmente ou mesmo fisicamente. Então as pessoas que são vítimas desse circuito são pessoas que evoluem a passos muito lentos, porque elas se tornam presas desse mecanismo. As pessoas que desejam progredir, e aí precisa haver o fator vontade de evoluir, que é algo que nasce do íntimo do seu eu, ou seja, da sua alma, de um eu mais profundo em você. Essas pessoas, apesar das circunstâncias, elas precisam criar a sua atitude com base num código filosófico, ou numa tentativa, ou numa reforma que ela tenta empreender no seu dia a dia para agir de forma melhor, apesar do que as circunstâncias ao nosso redor nos convidam. Então eu dei o exemplo de alguém chegar, te falar alguma coisa desagradável, você reagir com violência, circuito do chá. Essa mesma circunstância, alguém que deseja progredir, digamos espiritualmente, emocionalmente, é alguém que lida com essa circunstância, reconhece as sensações que podem ser desagradáveis em si, mas como já é alguém que está se trabalhando nessa arte de melhorar-se, tornar-se um alguém melhor ou superior a si próprio. Não tão reativo. Então a habilidade dessa pessoa em agir diferente é maior do que do caso anterior que eu citei. Essa pessoa ela já avalia a situação e vê, peraí, essa pessoa me disse alguma coisa que eu não gostei, talvez ela tenha razão em estar dizendo isso, ou talvez ela só não esteja num dia bom e chegou com um estresse que está me afetando nesse momento. Qual a resposta que eu quero dar a isso? A essa circunstância. Eu não vou responder ou reagir de forma negativa ou agressiva. Cabe a mim ter um posicionamento um pouco mais elegante sobre uma perspectiva psicológica, espiritual, e dar ouvidos ao que ela tem a dizer, ou não me afetar no nível em que eu leve isso para o lado pessoal e, portanto, consigo coordenar melhor a minha resposta em atitudes, que pode ser simplesmente sair do local, que pode ser simplesmente refletir, respirar, ou quebrar um clima tenso ali com alguma brincadeira. Ou seja, você tem inúmeras possibilidades. Aí você, em vez de se tornar vítima do circuito do chá, você transforma as circunstâncias e, portanto, você evolui dessa forma. Mais rapidamente. Aí você evolui mais rapidamente. E dá para estabelecer prazos assim? Dá para fazer a evolução toda em, sei lá, uma vida? Como eu te disse, a evolução é algo sempre em construção. Em uma vida você pode evoluir muito, ou em uma vida você pode evoluir pouco, ou nada. Aí depende do quanto você faz valer a sua vontade interior, ou a vontade que nasce do seu eu mais profundo, para que você então empreenda a sua busca espiritual, emocional, etc., filosófica, para alcançar os seus objetivos, que é evoluir, por exemplo. Quem que é esse eu profundo que você falou aí? O que exatamente seria isso, Paulo? É um estado de consciência? É a nossa inteligência? Como é que dá para definir esse eu profundo? O termo eu profundo ele serve só para a gente designar um algo que existe para além
dessa natureza visível ou exterior, que é a nossa natureza humana animal, um corpo animal, biológico, transitório, mortal. O eu profundo é aquilo que não é biológico, não é animal, perecível. Não é perecível, que é, portanto, alguma coisa que pode sobreviver à morte desse corpo. Chamaríamos isso de alma, chamaríamos isso de espírito, chamaríamos isso de consciência, como alguns físicos quânticos definem esse eu mais profundo, uma consciência que pré-existe antes da formação desse corpo, sobrevive à morte do mesmo. Necessariamente alguém que tem um ponto de vista sobre as suas necessidades num grau talvez superior ao que o nosso cérebro consegue processar. Que é, portanto, alguém que tenta influenciar a natureza humana, ou o nosso ego humano, claro, através da via cerebral, para que então eu, como humano, consiga me conduzir diante da vida de uma forma a trazer para essa vida os valores espirituais e não somente viver sob o império dos impulsos animais. Dos sentidos. Dos cinco sentidos corporais. Olha que interessante isso. E todo mundo tem um eu superior? Vamos piada retórica, né? Pergunta retórica. Claro que todo mundo tem. Melhor entendemos que sim. E por que poucos conseguem acessar o seu eu superior? Será, Paulo? É uma série de motivos. Falta de vontade? Sim. Essa falta de vontade já é a dificuldade de acessar o seu eu mais profundo. Mas assim, o mundo em que a gente vive, Silvio, é um mundo que nos convida 24 horas por dia a um estilo de vida reativo, a um estilo de vida baseado apenas na satisfação dos nossos sentidos, apenas na obtenção das questões do mundo do ter coisas, ter o dinheiro, ter as posses. E com isso, o apego a tudo isso é implícito já, né, nessa busca. Não é fácil você transcender a esses convites do mundo e remar contra uma maré, contra um fluxo, contra uma correnteza que está te levando a isso. Precisa sim de muita força de vontade para que você sobreviva ao circuito do chá. E você se veja enquanto alguém que pode ser superior ou pode vencer esse fluxo violento da vida, que é um fluxo violento, se a gente parar para pensar, porque acaba nos arrastando muitas das vezes para destinos que não seriam aquilo que o nosso eu mais profundo deseja. Muito construtivos. Não seriam muito construtivos. Não, nada. Mas cada vez mais a gente tem informações positivas também à disposição para... Né? Parece que cada vez menos não, mas cada vez próximo da nossa vontade essas informações estão disponíveis, a opção da libertação, da consciência, do esclarecimento está ficando disponível. Né? Está cada vez mais fácil despertar, não está não? Eu sou um dos que vê que no mundo, ainda que a mídia comum divulgue mais as notícias relacionadas à violência, aos problemas, eu sou um dos que vê nesse mundo um aumento crescente de todas essas iniciativas que vão ao encontro das buscas de valores mais profundos da vida humana. Eu consigo. E aliás, não é só uma questão de achar que é assim. Hoje em dia temos pesquisas de psicólogos ou de sociólogos que apontam já que a humanidade está melhor do que em tempos anteriores. Isso é uma boa notícia. E eu concordo com isso. Essa mídia convencional ela tem a mania, né, a péssima mania de dizer que o mundo está na carência, está na violência, você não deve sair de casa, você vai perder seu emprego, vai cair o Nibiru, Nabiru. Eles pintam o pior dos quadros. Parece que é justamente tentando manter as pessoas naquele pavor, naquele medo, naquela inatividade, naquela inércia, naquele chá. Eles tentam, né? Porque eles estão sabendo, estão vendo que a luz, a consciência está vindo para o planeta. Né? Cada vez está mais fácil, há mais possibilidades das pessoas despertarem. E como você falou também, da mesma forma,
É difícil também se libertar dessa teia de sensações, de vontade de posses, né? É um jogo que, de qualquer forma, cada um tem que tomar o seu impulso para fazer a sua transformação, a sua reforma, não é não? Sim, a mídia, como acredito que todos saibam, é uma grande ferramenta para você direcionar a mente das pessoas. Isso é fato, né? Existem mídias bem intencionadas, existem mídias mal intencionadas. O que a gente pode perceber com obviedade? Que a maior arma na mão de um opressor é a mente do oprimido. Como é que você consegue ter em suas mãos a mente de alguém, ou de uma população, de uma sociedade, de uma nação? Tem duas formas. Essas formas são muito bem exploradas pela política, pela mídia comum e pela religião. Essas duas formas são as seguintes, Silvio: medo e culpa. Medo e culpa. Medo e culpa. A religião explorou as duas, o medo e a culpa, como forma de ter o ser humano, ou os adeptos, ou os fiéis, sob o seu controle. Já a política e a mídia usam muito do medo. Vai faltar, você vai... A divulgação constante de fatos problemáticos do mundo, que são importantes de termos contato com isso para a gente estar situado, a gente estar conectado com o que está acontecendo no mundo. Uma pessoa que busca se desenvolver no campo intelectual, psicológico, espiritual, filosófico, etc., é uma pessoa que essa pode assistir de tudo e ela não se contamina porque ela já tem discernimento, ou está desenvolvendo discernimento. Então ela consegue discernir o que é falso, o que é uma notícia comprada, o que é verdadeiro, etc. Mas uma pessoa que não tem na sua mente discernimento, essa pessoa, tudo que ela assistir, ou que ouvir, ou que ler, ela vai acatar como uma verdade dentro de si. E vai passar a reagir àquilo. E vai passar a reagir àquilo com medo. Você às vezes conversa com pessoas e essas pessoas, algumas delas estão tão apavoradas com a situação do mundo que essas pessoas não conseguem viver com um mínimo de tranquilidade porque elas estão o tempo todo com medo ou de serem assaltadas, ou de serem abusadas, ou de serem violentadas, ou de qualquer coisa. Ou com raiva das coisas. E transfere ainda esse medo para as outras pessoas, por exemplo, da sua família, e fica tentando interferir. Mas isso é fruto do medo, dessa política de medo que nós recebemos, nos alimentamos através da mídia comum. Eu tenho a impressão que uma pessoa com medo, com raiva, não respira direito. Não. Porque fica trancado e não tem fluidez, leveza, não consegue respirar direito. Não consegue a relação entre mente e respiração ela é muito íntima. Eu brinco dizendo, mas não é tão brincadeira assim, que a mente e a respiração são a mesma coisa. Olha. Eu não me recordo muito bem, mas talvez em outras entrevistas que nós fizemos aqui a gente comentou algo a respeito da respiração. Mas, de fato, a mente que a gente conhece e a respiração são duas coisas que pertencem a uma mesma natureza ou são a mesma coisa se expressando em níveis diferentes. Por exemplo, a respiração, pela lógica que daqui a pouco eu vou explicar para você, é uma expressão mais material, mais grosseira da sua mente. E a sua mente, por sua vez, é a expressão mais sutil da sua respiração. Intimamente ligadas? Totalmente interdependentes, eu diria. Não só ligadas, mas dependentes. O que os textos antigos do yoga nos ensinam? Que o que você fizer com uma dessas duas coisas, mente e respiração, você faz com a outra, necessariamente. O que você faz com a sua mente, você faz com a sua respiração, e vice-versa. Se você mexer com a sua respiração, você altera a sua mente. Por exemplo, o exemplo que eu costumo dar nos cursos, ou nas palestras, ou no próprio consultório, quando eu estou abordando isso com os pacientes. Quando uma pessoa está mentalmente agitada, ansiosa, nervosa, ou algo assim,
você pode observar que a respiração dela é uma respiração superficial, curta, rápida, alta, feita com a parte superior dos pulmões. Isso fica visível quando você olha para a pessoa. Num outro oposto, uma pessoa, quando ela está num estado de espírito tranquilo, zen, como a gente diz, relaxada, a respiração dela ela já tem uma profundidade maior. Demora mais tempo para se completar uma inspiração e uma expiração. Não gasta tanta energia física para respirar. Não gasta nem energia mental nem física para isso. Uma pessoa já irada é uma pessoa que tem uma respiração pesada. A gente vê claramente exposto isso, a forma como ela está respirando. Uma pessoa de saco cheio, ela vai bufar várias vezes ao longo do dia. Uma pessoa com medo, ela trava, tranca a respiração dela. Uma pessoa apaixonada pode suspirar. Uma pessoa triste vai respirar de forma intercotada, tremendo. Ou seja, todos os estados mentais que a gente reflete tem, na respiração imediatamente, não demora, imediatamente a respiração já se altera. O que a gente costuma perceber, o que a gente descobre ou descobriu nos tempos passados, os grandes sábios ou os grandes yogis perceberam? Que, peraí, se a mente, em ela se alterando, se abalando, ela imediatamente modifica a respiração do indivíduo, então quer dizer que se eu fizer valer a minha vontade, com V maiúsculo aí, essa vontade interior, sobre a minha respiração, quer dizer que então eu posso respirar de um modo diferente e, portanto, meu estado mental vai ser outro, compatível com a forma como eu estou respirando. Então a ciência do pranayama, que o yoga explora bastante, é a ciência de você dominar o seu prana, que nada mais é do que uma forma de energia que estimula ou pacifica a sua mente, e coloca isso sob o seu domínio. Através da respiração. Através da respiração, que é o atalho mais seguro que a gente tem para ter autodomínio emocional. Seguro e eficiente. Seguro e eficiente, mas é importante a gente entender que esse autodomínio emocional não é o mesmo que repressão emocional. Não é o mesmo que negação emocional. É simplesmente você ter um domínio sobre esse impulso emocional, altamente consciente do que está acontecendo, sem reprimi-lo no sentido de jogá-lo para um quartinho escuro. Tentar controlá-lo. É só você transformar. Na verdade, é um processo de transformação da emoção e não de guardar a emoção. É diferente. É transformação emocional através da respiração, porque na hora que você faz uma inspiração mais profunda, uma única inspiração e expiração mais profunda, mais lenta, já faz com que dentro do seu cérebro você comece a produzir uma química totalmente diferente do estado emocional que você estava. Porque a respiração afeta o funcionamento mental. Neurológico, por exemplo. Assim como uma emoção que você está sentindo, tipo raiva, tensão, nervosismo, faz com que você, no seu cérebro, comece a produzir uma série de substâncias químicas que vão te trazer algum mal-estar, alguma tensão muscular, algum estado, alguma queimação no estômago e assim por diante. Que barato. E controlar a respiração é relativamente fácil, né? Porque a gente tem um controle sobre ela, né? A gente atua sobre a respiração, né? Sim. A respiração das várias funções fisiológicas do nosso corpo é a única que você pode tê-la funcionando de forma automática ou voluntária. Batimento cardíaco, movimento peristáltico do intestino, produção de certos hormônios por certas glândulas, isso aí você não controla em estados normais. A respiração você pode controlar se quiser. Mas se você não quiser, não tiver a mínima noção disso, ela continua funcionando até mesmo dormindo. Senão a gente morreria. Um ser humano normal, ele respira entre 22 e 23 mil vezes todos os dias. 23 mil vezes por dia? E a gente passa a vida inteira sem ter consciência de nenhuma dessas. 22 mil vezes por dia. Pelo menos. E é verdade que tem yogis que conseguem ficar 3, 4 anos parados meditando? Sim. Como é que respiram? Há uma respiração mínima, em que você não consegue sequer perceber essa respiração. Mas o corpo ele continua funcionando num estado de economia absoluta. O que leva as pessoas a perguntar, e aí?
Nosso corpo não sobrevive só se a gente comer, se a gente beber, etc. Pois é. Mas aí dentro das técnicas yogis mais profundas, aí existem técnicas em que o yogi, em conhecendo isso, que tem a ver com o uso da ponta da língua numa parte do palato mole, que faz com que o cérebro produza um tipo de substância que mantém o corpo vivo nesse tempo todo que você citou. Uau, que maravilha. Tem o tal do prana, eu acho que você acabou de citar, você falou em pranayama, prana, que os chineses chamam de ki, que também está no Reiki, né? Ki, pranayama, é a energia que diz que efetivamente alimenta a gente. Quando a gente come uma laranja, não é o suco da laranja, os sais, o açúcar que nos alimenta, é o prana que ela contém. Também, né? É o conjunto, das coisas. O nosso corpo, ele numa linha de pensamento oriental, hindu, ele é chamado de Annamaya Kosha. Annamaya Kosha. Esse nome a gente não precisa gravar, não. Ana, essa palavra significa alimento, comida. Tá? Então, um corpo formado a partir dos elementos dos alimentos, da comida. Então, o nosso corpo ele vai se formando a partir da matéria do mundo. Da terra. Da terra. Então, quando a gente come uma maçã, nós estamos, na verdade, não é comendo a maçã, o nosso corpo não entende massa, ele entende os elementos que compõem aquela maçã, os elementos químicos. Hidrogênio, nitrogênio, água. Que vai fazer parte do seu corpo. Porque o seu corpo é formado dos mesmos elementos que estão contidos na terra, por exemplo. Tá? Verdade. Só que, como essas culturas hindus e orientais, de uma forma geral, ou culturas antigas dispõem, o ser humano ele não possui só o corpo físico. Ele tem outros níveis ou outros corpos. Por exemplo, um corpo, se eu usei o nome Annamaya Kosha para definir o corpo físico denso, essa tradição ela diz também que você tem um corpo prânico, que é o Pranamaya Kosha. Esse tal corpo, que na verdade é um corpo físico sutil, uma expressão sutil desse veículo físico, ele se nutre ou se sustenta com prana. A energia que o mantém é o que a gente chama de prana. Mas prana é um assunto muito vasto e muito profundo. E aí a gente precisaria dizer que existem vários tipos de prana. Ah, tem vários, é? Tem. Pode classe A, classe B, puro, misturado, tipo assim. Para facilitar, a gente diria prana nível 1, 2, 3, aí até. Ah, tem vários níveis de prana. Porque tem pranas que afetam diretamente essa parte mais física, que afeta o funcionamento desse ou daquele sistema, que afeta o sistema nervoso. E você tem pranas que tem mais a ver com o eu profundo da nossa natureza espiritual. Que barato, Paulo. E é verdade que quanto mais, usando o exemplo da laranja, uma laranja tirada do pé está boa de prana, uma suquita, zero de prana. Dá para fazer essa analogia? Quanto mais processado é um alimento, menos vitalidade ele tem. Aí entra a expressão menos prânica ela é ou tem menos prana. Porque o prana, nesse caso que a gente está aplicando do alimento, ou do nosso corpo, tem a ver com vitalidade. Por isso é também chamado de energia vital na nossa língua portuguesa. A energia vital. Mas de qualquer forma, quanto menos processados, industrializados... E quanto mais ao natural, mais vitalidade ou mais prana, nesse sentido ela tem. Certo. O alimento tem. E esse negócio de prana é um dos elementos de um curso que você veio para Floripa nessa semana para ministrar. Isso. É isso que está... O curso está com inscrições abertas ainda, né? Sim. Com a nossa grande empresária Sinamara, pelo e-mail sinamara@hotmail.com ou celular com o DDD 048 aqui da região da Grande Florianópolis, 999618644. Quanto que vai ser esse curso com pranayamas? Esse curso ele se chama Yoga Profundo. Que é um curso com enfoque nas técnicas da meditação e do pranayama, ou seja, dos exercícios respiratórios. E ele vai ocorrer no domingo, dia 16 de julho, agora, das 10 da manhã às 18 horas. Inscrições, local... Vai ser na Trindade. Na Trindade. Tudo na mão da Sinamara. Avenida Madre Bevenuta, se não me engano. Número 399. 399. Em que espaço? É isso, é uma casa? Uma casa.
399 da rua Madre Benvenuta. Madre Benvenuta. Assim, é a rua do Iguatemi, do Clube Paula Ramos, ali, 399. Na frente do Paula Ramos, perto do Colégio Militar, aquelas coisas. Domingo. E também está tendo o nível 2 do Mentalma no sábado. Dia 15. Isso. Também ali no mesmo espaço, na Madre Benvenuta, 399. Inscrições com a Sinamara. Sinamara@hotmail.com 999618644. Você, volta e meia, cada vez mais está vindo para Floripa, né? Um dia você vai voltar para cá, não vai não? Não tem sei. essa... Talvez não. É um local maravilhoso para morar, muito agradável. Mas não sei se é uma coisa a eu ser residiria. Não sabe se já morei durante 5 anos. Voltei lá para minha terra natal. Não fico lá especificamente, fico fazendo as viagens, né? Mas ali é a base. É a minha base. É o QG. É o QG. Para receber as correspondências. Isso. Tá bom, Paulo. Faltou mandar algum alô, referendar alguma informação que você acha importante o nosso telespectador internauta receber para a gente fechar o bate-papo? Acho que o que eu teria de útil para dizer para as pessoas que nos assistem agora é que fiquem atentos a esse convite que nós estamos fazendo, não para os cursos, mas o convite para ousar tentar ir além de si próprio. Ousar tentar aprender conteúdos que vão ao encontro das necessidades mais profundas de si mesmo, do seu eu mais profundo, como dissemos aqui. E para isso basta que você tenha um mínimo de esforço para tentar conhecer a si próprio e, ao mesmo tempo, administrar o processo da vida emocional, da vida mental. Não há grandes mistérios envolvidos no nosso crescimento pessoal. O mínimo que a gente aprender já é muito válido para esse crescimento. Por quê? Porque a gente deixa de ser a vítima do circuito do chá, você passa a criar a sua realidade com base nos seus objetivos mais profundos. E para isso, basta você tentar alinhar seus objetivos, suas metas, suas buscas, seus pensamentos, suas emoções, suas atitudes, seu discurso, suas palavras e assim por diante. Eu falo como se bastasse fazer isso, como se fosse uma coisa muito simples. Claro que não é. Mas é o caminho, né? É o caminho. Você dando o primeiro passo, o segundo vai acontecer, o terceiro vai acontecer. Temos que ter objetivos muito grandes que nos movam, mas sem a ansiedade de alcançá-los. E por mais distantes que seja, começa com um passo, né? Começa com um passo. E eu vi em algum lugar que a gente dando um passo em direção à coisa, à verdade, a coisa dá 20 passos em nossa direção. Ou mais. Ou mais. Já ganhamos bastante. Paulo, imenso prazer recebê-lo, né? Sempre bem-vindo. Prazer é todo meu, Ziv. Quem quiser entrar em contato com o Paulo, além do sinamara@hotmail.com aqui em Floripa, tem o e-mail do Paulo Gustavo Tavares, @yahoo.com.br. Paulo Gustavo Tavares, @yahoo.com.br. Através do site do Instalme. Instalme.org. Que está muito bacana, visite. E, inclusive, esse nosso bate-papo vai estar disponível ali no Instalme, brevemente. Obrigado mais uma vez. Gratidão. E a você, telespectador internauta, pela audiência. Reveja o bate-papo com o Paulo Gustavo Tavares daqui a pouco, a partir das 10 da noite, na TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença.